Mateus, no capítulo 5, verso 1 a 12, nós temos aqui o início do conhecido Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E se você quiser saber se de fato uma pessoa ela é crente em Cristo Jesus, leia e releia o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus. Mas nesta noite eu quero refletir apenas do verso 1 ao 12, que se nos diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, e aqui foi um retiro de 3 dias, mais ou menos, o povo chegando, aquela movimentação, e Jesus então, quando viu aquela multidão, começou a ensinar a eles, diz o texto. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou, portanto, a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa, por causa do Evangelho, sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos desta forma. E aqui nosso Senhor começa agora a ensinar em particular os seus discípulos o caminho da verdadeira e da genuína felicidade. Afinal de contas, tudo o que nós fazemos nessa vida, no fundo, o objetivo é alcançarmos a felicidade. Mas tem muita gente perdida no caminho. Tem muita gente que não sabe o que é verdadeiramente ser feliz. Há muitos entre nós nessa noite que cantou aqui por cantar, que está aqui por estar, que frequenta uma igreja cristã por frequentar, que tem uma família por ter, mas que não são verdadeiramente felizes. E Jesus então começa aqui, irmãos, irmãs e amigos, a ensinar o caminho para a construção da verdadeira felicidade, e a verdadeira felicidade espiritual. Sim, amados e queridos irmãos, felicidade espiritual, na verdade, é uma construção. Esse nível aqui de felicidade, conforme Jesus, conforme Deus, felicidade dos macários, que significa os espiritualmente felizes, os espiritualmente prósperos, felicidade para o coração, felicidade para a vida. Jesus ensina que essa edificação aqui é feita de escolhas de materiais para colocar na construção da nossa alma, para colocar na construção do nosso ser. Na verdade, a ideia aqui é: eu vou colhendo, eu vou pegando os materiais espirituais, pela fé, pela adesão, pela convicção,
pela razão do fato de que não há melhor ou coisa capaz de substituí-lo. E sobretudo porque eu já estou convencido que este é o caminho para a construção da verdadeira felicidade. Lembre-se que Jesus ele termina o Sermão do Monte falando exatamente, dizendo: onde é que vocês estão edificando a vida de vocês? É na rocha ou é na areia movediça? Aonde? É por isso que a felicidade é uma construção. Eu não quero dar a minha vida, por exemplo, irmãos, lugar para o azar ou para a sorte. Não, eu não estou aqui, eu vou usar essa expressão numa espécie de jogo, numa espécie de cassino da felicidade para ver se eu dou sorte ou se eu dou azar. Mateus disse que quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou agora a ensiná-los. O caminho para a felicidade, portanto, é uma construção. O caminho para a felicidade é uma escolha. Felicidade é a constatação do que seja excelente, é a determinação de aceitar o caminho proposto nessa excelência de ser no coração. Portanto, queres ser verdadeiramente feliz, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Diz o verso 3: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Portanto, Jesus disse que aqueles que querem aprender o caminho da construção para a verdadeira felicidade são pessoas ensináveis. Pessoas que se permitem ensinar, ser ensinadas, que são aqueles que têm dentro de si o humus, tem dentro de si humildade, tem dentro de si o acolhimento. São terrenos, é o tipo de coração, é o tipo de alma, são terrenos, na verdade, carregado de humus, ou seja, humildade. Ele é dotado do poder desse acolhimento fértil, é um indivíduo de fato ensinável. Ele tem rumos, ele tem humildade no espírito, ou seja, toda boa semente nele de fato cresce, porque ele acolhe. Esse é o primeiro passo para quem quer ser verdadeiramente feliz. Tem que ser uma pessoa humilde, que queira aprender, que queira ser ensinada. Eu serei de fato uma pessoa, queridos, com um coração humilde, cheia de rumos. Não rejeitarei e serei humilde para acolher toda a semente boa da vida, para que ela cresça em mim enquanto houver vida. Queres ser verdadeiramente feliz? Diz o verso 4: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Seja, portanto, meu irmão, minha irmã, humano, seja solidário, seja generoso, seja alguém que de fato tem coração, seja um ser humano que se importa com a dor do próximo, com a dor dos outros, e você jamais chorará por infelicidade.
E quando chorar, esse choro sempre será acompanhado, na verdade, da consolação, de uma paz edificante, enquanto consola e se identifica com o seu próximo, com o outro. Esses dias eu vi um vídeo interessante, alguém compartilhou sobre o que acontece na nossa vida, dentro de nós, quando a gente se importa com o próximo. É disto que Jesus está tratando aqui. Queres de fato ser feliz? Seja, portanto, um consolador. Seja sincero, seja honesto, seja um verdadeiro consolador e você viverá consolado. Queres ser verdadeiramente feliz? Verso 5: felizes as pessoas mansas, disse nosso Senhor, pois receberão o que Deus tem prometido. Quer ser feliz, meu irmão? Quer ser feliz, minha irmã, meu amigo? Veja como é uma escolha. Não compre brigas. Não seja escravo da sua pseudo-dignidade. Não seja escravo dos seus direitos adquiridos. Não seja escravo da valentia, nem escravo do poder, nem escravo do fazer, muito menos escravo do bater, do olho por olho, do dente por dente. Os felizes são, na verdade, diz o texto, ensina-nos Jesus, os mansos, os controlados, os que colocam os seus cavalos interiores sobre as rédeas. Os que não se entregam ou se deixam dominar pelo vulcão dentro de si. Esse é o sentido aqui de mansidão. A ideia é: dependa mais e mais e mais do Senhor. Quer ser feliz? Não fique comprando briga à toa. Esses que se retiram aí das brigas, esses que se retiram dos shows, esses que não se solidarizam com as meninices, é o que está dizendo Jesus aqui, que tem eles, são os que têm herdado a terra, são os que recebem melhores oportunidades, são os que avançam escolhendo o melhor caminho. Os outros vão guerreando, ou vão guerrear, guerras loucas, até devorarem-se uns aos outros e morrerem em suas próprias infelicidades. Ainda tem gente que ainda diz assim mesmo: pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Para com isso, não é? Acaba com isso. Queres ser verdadeiramente feliz? Olha o que diz o verso 6: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Não seja alguém, portanto, que carregue dentro de si essa vontade, esse desejo, essa compulsão de ser um justiceiro amargurado. O que tem de justiceiros aí amargurado? A justiça, disse alguém, é irmã da paz e gêmea do amor. Justiça, se não vier acompanhada com amor, não é justiça, e sim justicialismo ferino. Quer ser feliz?
busque a justiça, trate com justiça, promova a justiça para o próximo. Justiça para o próximo e não para você. É o que Jesus está ensinando. Não advogue em causa própria, porque você vai se tornar uma pessoa amargurada. Acaba com isso. Felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça. Só fique satisfeito quando você perceber que o outro recebeu a medida necessária para poder viver feliz na parte que lhe diz respeito. Faça assim e você será uma pessoa de fato feliz. Queres ser verdadeiramente feliz? Verso 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. São com esses materiais espirituais que nós vamos construindo o nosso ser, edificando sobre a rocha e não sobre a areia movediça. Portanto, tenha coração que se condói com a miséria do próximo e você será feliz. Você não vai viver como sofredor, doido, patológico. Seja misericordioso com aqueles que passam no seu caminho, assim como Jesus foi quando estava mesmo pregado na cruz, orando pelo um bocado de idiota e imbecil que não sabia o que estavam fazendo, ali estavam debochando dele. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ali ele já estava orando por mim e por vocês também. Não adianta nada, irmãos, também ficar aqui sendo misericordioso com quem está, por exemplo, na Ucrânia. Eu oro por eles todos os dias. Que bom que você ora. Mas se eu não fizer a minha misericórdia chegar lá, eu estou sendo tão somente apenas um discursador de bondades que eu não vivo. Outros não serão beneficiados. Portanto, comece a ser misericordioso com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu vizinho, aquele que é xarope, com os pobres que você vê, com os seus irmãos em Cristo. Seja misericordioso. Tenha coração com quem está vivendo algum tipo de miséria financeira, miséria social, miséria moral. Sim, irmãos, há muitos no nosso meio que estão vivendo uma miséria moral e precisam da nossa graça, precisam da nossa misericórdia. Seja misericordioso com esse tipo de pessoa. Seja misericordioso com aqueles que estão vivendo um tipo de miséria de reputação, miséria emocional, miséria espiritual. Seja misericordioso com quem vive na miséria de afeto. Se condoa e você será feliz. Semeie misericórdia e você colherá misericórdia. Eis o caminho da felicidade. Queres ser verdadeiramente feliz? E Jesus está ali ensinando o povo. Aí ele diz no verso 8: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma pessoa com o coração sujo feliz. Nunca vi.
Eu nunca vi uma pessoa com o coração cheio de cobiça, cheio de lascívia, cheio de luxúria, cheio de inveja, cheio de amargura, cheio de perversidade, cheio de adultério, ser feliz. O adultério não passa de um vício. O beberrão, ele destrói tudo ao seu redor. O viciado em dinheiro não é feliz. O viciado em apontar os pecados nos outros não é feliz. Só são verdadeiramente felizes, bem-aventurados, aqueles que têm o coração limpo. Que o olhar dele para a vida é um olhar puro. Se não é assim, se nós não tivermos o coração limpo, um olhar puro, temos 3 problemas seríssimos, queridos. E não tem como sermos de fato felizes. Primeiro, não vemos nada de Deus na vida. Não conseguimos enxergar, aqueles que não têm um coração limpo, um coração puro, não conseguem enxergar nada de Deus na existência. São pior do que aqueles desenhos animados tinha no tempo do pastor Arlindo. Hip Halley, que era o leão e uma hiena, e a hiena só vivia, ó céus, ó vida, ó azar, ó miséria, ó desgraça. Nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus em nada. Se nós não tivermos, portanto, o coração limpo, temos 3 problemas seríssimos. Primeiro, não veremos nada de Deus na vida, na existência. Segundo, não nos alimentamos com nenhuma esperança eterna. Morreu, acabou. E terceiro, não temos nenhuma alegria a não ser a calhordice. A minha alegria é ver a desgraça do próximo. É nisso que eu me alegro. Portanto, ninguém que tenha um coração impuro ou mente impura jamais será verdadeiramente feliz. Pastor, como o senhor pode dizer e pode afirmar isso? Afirmo porque você não é feliz. Porque você tem a mente suja. Sinal de uma alma porca. Em sendo assim, pode tirar o cavalinho da chuva, pois você jamais será feliz. Esqueça. Queres ser verdadeiramente feliz? Jesus continua o seu discurso, apontando o caminho para a genuína e verdadeira felicidade. Verso 9: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que escolha extraordinária, que escolha maravilhosa. Queres ser feliz? Seja, portanto, um pacificador, em vez de ser um provocador. Felizes são os que fazem a paz. Felizes são os que reconciliam. Felizes são os que diminuem os pesos, as tragédias. Às vezes você está convivendo com uma pessoa que de fato é muito ruim. É o cão chupando manga. É o diabo em pessoa. Mas o ideal é você olhar com um olhar de misericórdia, diminuindo o peso. Tem que ter alguma coisa boa nessa pessoa. Felizes são os que cobrem multidão de pecados. Felizes são os que se socorrem e cobrem, por exemplo, o pai canalha. Tem muita gente que tem o seu pai, mas o pai de fato a vida toda foi um canalha, um abusador. Abusou emocionalmente, abusou fisicamente.
ou uma mãe dominadora, ou um irmão traíra, que está agora desnudo, necessitando de alguma coisa. Felizes são esses, e não diz assim: bem feito, merecia, meu pai era um canalha, merecia morrer do jeito que morreu, bem feito. Para com isso, o que Jesus está dizendo, está ensinando. São felizes os que diminuem as chances de conflitos. Vi uma frase na internet que eu achei interessante: melhor é ter paz do que querer ter razão. Sim, felizes os que promovem a paz em casa, felizes os que promovem a paz com a mulher, felizes os que promovem a paz com os filhos, felizes os que promovem a paz com os seus pais, felizes os que promovem a paz no trabalho, felizes os que promovem a paz na igreja. Busque construir pontes, porque onde você chegar, em havendo, portanto, o mesmo espírito que o seu, um espírito de paz, um espírito de amor, um espírito de perdão, um espírito de graça, um espírito de troca, ali você será reconhecido como filho de Deus, diz o verso 9. Sim, quando você chega, portanto, em um determinado lugar, e as pessoas olham você com essa, eles olham para você com essa certeza, porque você é uma pessoa de fato da paz, é uma pessoa feliz. Ninguém é feliz sem paz, e só um homem de paz pacifica os outros. Ser feliz, acredite, é uma escolha. Mas tem gente que escolhe brigar. Se você pegar as atas, aqui não, eu sei que aqui não, mas se você pegar as atas das demais igrejas, você vai ver lá as querelas que houve, as brigas, as confusões, é sempre os mesmos nomes. Metido em confusão, em briga, na família, no grupo do WhatsApp, é sempre as mesmas pessoas que estão lá. Elas escolhem, tem gente que escolhe brigar, tem gente que escolhe não gostar de graça. Eu não fui com a cara do pastor Arlindo de graça. Não sei nem quem é, mas eu não gosto dele de graça. Não é assim que acontece? Tem gente que escolhe perseguir. Tem gente que escolhe ser infeliz, daí fica dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sinto-me tão infeliz. Claro, você é totalmente inviável para uma vida de felicidade, jamais alcançará a felicidade, ainda que fique aí multimilionário, porque você tem escolhido ser uma pessoa infeliz e vai fazer infeliz também as pessoas que vivem ao seu redor, se elas não se cuidarem. Querem ser verdadeiramente feliz? Está ensinando nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus a grande multidão. Verso 10: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertencem. Aprenda, meu irmão e minha irmã e meu amigo, aprendam a lidar com as injustiças. Quem não aprende a lidar com as injustiças, jamais será feliz. Claro, porque todo mundo sofre injustiça o tempo todo. O tempo todo nós estamos sofrendo injustiça. Quer ser feliz? Não seja um indivíduo movido, tangido, sensível às opiniões de terceiros, como boa parte dessa geração de mimimi.
Não pode tocar que, ai meu Deus, ai falou de mim, ai é sobre mim. Para com isso. Antes, tenha sempre um coração pacificado, de boa. Mesmo que aquilo que os homens chamem de direito, de justiça e lei, sejam usadas contra você para oprimi-lo. Não se magoe, não se irrite, não perca o sono. É isso que Jesus está nos ensinando o tempo todo. Felizes são aqueles que vivem para além dos seus ressentimentos. Felizes são aqueles que não levam a sério aquilo que terceiros interpretam ou atribuem a eles. Felizes são aqueles que já fizeram um acordo de paz com Deus em seu coração e andam exultantes, não importando qual seja a interpretação enganosa de quem quer que seja. Não interessa o que estão falando, o que importa é que eu tenho paz com Deus, a minha consciência está limpa diante de Deus, está limpa diante dos homens. Quem quiser pensar, o que quiser pensar, que pense. Felizes são aqueles que desistiram de serem campeões de mídia, de ibope na face da terra e resolveram viver uma vida sempre na direção da pacificação, na presença do Autor da vida. E para finalizarmos, perceberam que todas estas características aqui têm a ver com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus? Se é assim, os perseguidos por causa da justiça já são herdeiros do reino, porque o reino já está dentro deles, porque o governo de Deus já está dentro dessas pessoas. Eles não estão procurando uma mídia aí de aprovação, de nenhuma realeza, de nenhuma reputação média humana, de nenhuma avaliação de terceiros, não. Sim, estes conseguem ser felizes porque constrói todos os dias, pela graça de Deus, fundamentados em sua palavra, o caminho da genuína e da verdadeira felicidade. E finalmente, irmãos, queres ser verdadeiramente feliz? Verso 11: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Felizes, disse aqui Jesus, somos todos nós que realmente, quando vivendo o Evangelho, não somos compreendidos, mas nem por causa disso a gente desiste, se amargura, retroage. Ao contrário, a gente até se alegra e exulta, porque a gente está tendo o privilégio de viver na existência essa consciência sem medo, com coragem, com ousadia, com sabedoria, com moderação, tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Felizes são vocês quando por minha causa, por causa do Evangelho, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Ele não está dizendo aqui, felizes são vocês que são perseguidos porque são chatos, não porque são fanáticos,
não porque são intrometidos, ficam bisbilhotando a vida de outros, e aí passam a ser alvos de críticas, e aí ficam dizendo: ai Senhor, eu sou tão perseguido na minha igreja. Claro que é, porque você é intrometido, é entrão, se mete onde não tem que se meter. Não porque também são fofoqueiros. Tem muita gente que é perseguida porque só vive no meio de fofoca. Não porque são metidos a santarrões, ou satãrões. Tem muita gente que é perseguido porque é metido a satãrões. São tão santos que chegam a ser satãrões. Mas porque vocês são humildes de espírito, sensíveis, mansos, justos, de coração bondoso, gente da paz, misericordiosos, a promessa é que vocês serão perseguidos. Apesar disso, e até por causa disso, disse nosso Senhor: alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu, diz o verso 12. Sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Que honra, que glória! Não se deixe enganar com promessas enganosas de felicidade do tipo: dê a sua maior oferta e você será feliz. Faça a campanha tal e tal e você será feliz. Leve para a sua casa um pouco da água do Rio Jordão e você será feliz. Todas essas coisas e muito mais são falácias perversas e mentirosas que falsos profetas oferecem no mercado livre promovido pelo anticristo. Meus queridos, até quando você vai escolher o caminho do engano? Até quando você vai escolher um tipo de evangelho da fantasia, de faz de contas? O problema de muita gente que anda em busca de felicidade é que querem de forma mágica, fantasiosa, algo que a iluda. Vão em busca da felicidade de terreiro em terreiro, de culto em culto, de urucubaca em urucubaca, de campanha em campanha, buscando uma felicidade que jamais chegará. Vai morrer angustiado, amargurado e jamais provará Deus na vida, porque escolheram o engano e a ilusão. Tudo porque não querem ou não quiseram construir com Jesus. E no final do capítulo 7, Jesus compara tudo isso a uma construção na rocha, quando ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica e vivem-nas no dia a dia, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem os ventos de morte, quando vierem as tempestades, e elas vão vir. E quando vierem as inundações, e os ventos castigarem a casa, a família, o trabalho, a saúde, o emprego, a igreja, seja lá o que for, não cairá.
pois foi construída sobre uma rocha firme. Materiais que Jesus vem ensinando o tempo todo no Sermão do Monte. Felicidade, portanto, queridos, não é Urim e Tumim. Felicidade é uma escolha que você pode fazer hoje. Busque edificar a sua vida no Evangelho, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus.